Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui de novo com mais um podcast, hoje na matéria de pastagens e forragicultura. Então nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre as formas de utilização das forrageiras aí para os animais, né, de produção. Vamos estar falando um pouquinho ali do valor nutritivo, de consumo, como que você mantém essa forrageira ideal para o seu animal se alimentar ali, tendo um pouquinho a mais de nutriente, não perdendo nutriente e tal. Todas essas coisas com detalhe. Estamos aqui hoje também com o nosso amigo Alessandro de Pádua, detonando na agropecuária brasileira. Meu nome é Alessandro Pado, eu faço curso de zootecnia na Unifeb de Barretos. Então, falar um pouquinho ali sobre, né, a forragicultura, o alimento primordial nos animais de produção, nos ruminantes, né, Dedé? Então, é um setor setor pecuário que vem sofrendo grandes transformações, motivada pelo aumento do custo na produção e na redução da rentabilidade, como também no acirramento competitivo das commodities. Então, a gente manter esses animais, criar eles no modo extensivo, né, que seria o pasto, a gente sabe que é muito mais barato do que um confinamento, um semi-confinamento, né, Dedé? Isso. E Então, a- o que que acontece? Antigamente o pessoal achava que era só jogar o boi no pasto, naquele mato, né, entre aspas, e o pau ia torar. Mas não é bem assim, né, Dedé? Tem muitos detalhes que a gente tem que ficar atento e que hoje em dia esses detalhes acabam fazendo diferença aí no nosso ganho, né? Isso, porque você olha pelo outro lado, ele vem causando muitos impactos na degradação de pastagem, a queda de produção, vem também decorrente com o empobrecimento do solo e da cobertura vegetal. Então, eu vou falar para vocês sobre as perspectivas complexas que a pressão na atividade pecuária sofre e diminui o impacto sobre o ambiente. Então, os maiores impactos que destacam são a degradação das pastagens, a queda da produtividade das lavouras, decorrendo no empobrecimento do solo e da cobertura vegetal, com aumento de incidência de pragas, doenças e invasores, com a consequência dos manejos inadequados nas culturas, com reflexos negativos direto na produtividade quanto no ambiente. Bom, então, a gente tem que pensar também, né, Alessandro, que o animal dali, ele é como se ele fosse uma colhedora viva, né? Ele tá ali cortando essa forrageira ali, e cada vez que ele corta ali, né, com sua boca para ingerir esse alimento, ele acaba tirando alguns nutrientes ali que, com o correr do tempo aí, vai ter um desfoque nos nutrientes do solo também, né? Então, o que que a gente precisa ter? A gente precisa ter um conhecimento do que está acontecendo no nosso solo, para a nossa forrageira, né, para o nosso alimento ali, ele ter um bom desempenho. Porque já se passou aí da época de que deixa o pasto lá, que ele vai crescendo, deixa ali que o gado come. Não é bem assim. A gente sabe hoje que um pasto muito alto não é interessante e um pasto muito baixo, pior ainda. Então, eu já cheguei a ver muito pasto ali que tava com praticamente uma grama de estádio de futebol, ralinho, muito baixo, e o pessoal ali dando para o gado, né? Então é uma situação muito difícil, né, Alessandro? Então, aí o gado vai ter aquele efeito sanfona, né? Na água engorda e, e na seca ele vai emagrecendo, né? Caldo perigoso Né, causar doenças. exatamente. O capim, né? A forrageira é o alimento número um dele, e se ele não tem isso, ele vai, na época das águas, que vai ter um pouco de aumento no crescimento dessa forrageira, ele vai engordar um pouco mais, só que depois na seca já era. Perdeu, né? Então, e a gente usa mal o capim mais usado nessa concentração do LPF é o capim. Tem vários tipos de capim braquiário, né? O capim brisanta, o decumbens, o piatanto, o marandu. Aí, ó, esses são os principais. E hoje em dia já existem muitas técnicas aí, né, que a gente pode fazer para conservar o nosso pasto, né? Um exemplo aí é o passeio rotacionado e agora também vindo forte aí, começando forte no Brasil e se disseminando nas propriedades, o ILPF, né? Então, ele oferece conforto para o animal,
um bom sombreamento. É o conforto térmico que o rebanho precisa, né? Você pode unir tanto o conforto térmico do seu rebanho, né? Isso vai acabar alavancando um pouco a produção. E você pode plantar ali uma braquiária de excelente qualidade ali para o seu solo, que ela vai crescer com uma beleza. Deve fazer um consórcio com alguma plantação também, tá liberado. O consórcio que é mais usado é assim, temos forrageiro e também a integração da eucalipto. Esse são as barreiras que tem para deter um sol, uma temperatura muito alta, um vento, para o capim não deitar. Então, só que é importante saber também que tem um espaçamento certo, né? É. Então, entre os eucaliptos, né, e a plantação da sua forragem. Porque também se ficar um negócio muito sombreado, a gente já sabe que não vai crescer tanto que seria ideal, né? Então, o sistema de LPF são sustentáveis, proporciona a oferta de alimento no período seco e no inverno, e aí diminui a pressão da abertura de novas áreas. Você não precisa ficar desmatando para fazer um novo pasto. Ô Dedé, então vamos falar então aí pro pessoal ter conhecimento. Principais aí forrageiros aí que a gente encontra com mais facilidade nos pastos do Brasil. E a gente fala um Vamos, pouquinho do valor nutricional delas aí, pro pessoal entender um pouco mais aí delas. certo. Ó, tem o que eles mais usam hoje são a mombaça, né? A piatã, a braquiária rusizense, o tanzânia, o decumes, o marandu, o charaês, o maçai, que são consorciados com o milho, né? E a proteína deles são de 481 do Mombaça, o Piatã são de 515, os rusidenses é 421 kg ao ano, o Tanzânia 389, o Decumbens 371, Marandu 554, o Charais 341 e o Maçai 169. É a proteína bruta dele. E lembrando também que não necessariamente o que tem a maior proteína é o que vai ser ideal para sua propriedade, né? A Isso. gente sabe que muita coisa depende para dar certo. Então é sempre interessante você consultar uma pessoa capacitada aí para ver qual que é o melhor ali que vai se adaptar à nossa propriedade, né? Os capins também tem o nutrientes digestivos totais, né, que são de 2,582, que é o Mombaça, né? O Piatã tem 2,754, o Rusiense tem 2,430, o Tanzânia 2,090, o Decumes 2,082, o Marandu 1,896, o Charais 1,743 e o Maçai 758. É o nutrientes digestivo total, né? Que esse capim pode ter. É claro que nem um capim ali, ele vai conseguir suprir o NDT do milho, né? É. Mas nada impede também de se fazer uma silagem ali com algum capim, né? Lembrando aí Isso. um exemplo aí, o capim-elefante. É um capim ali que muitas pessoas fazem silagem, né? Só que alguns confundem, né? Como se ele tivesse a mesma energia do milho, né? E acabam não fazendo uma suplementação a mais. Verdade mesmo. E aqui também mostra uma outra tabela. Mostra também o teor de proteína bruta em porcentagem, né? De folha e como. O Rusense tem 16,08 na folha de porcentagem. No como tem 6,14, o Decume 16. Na folha, no como 6,06. A folha do marandu, a proteína bruta dele é de 16,33. O como é de 4,39. Não. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, esse capim tá alto, tá bonito, né? Mas na verdade não. Não é interessante a gente fornecer esse capim pro animal, né? Não. Porque justamente o como, né? O talo dele, né? Vai estar muito alongado e muito grosso. E isso na digestibilidade é muito complicado, porque ele não vai fornecer fibra e é muito complexo ali para ele fazer a digestão desse como, né, Alessandro? O que é interessante pra gente? Folha. A gente quer um valor bom de massa, né? Que seria a folha, e um valor Isso. bom de nutriente. Então, dependendo do capim, a gente precisa saber qual que é a altura ideal de corte para fazer uma silagem desse capim, né? Nem sempre mais alto é melhor. Claro que mais alto ele vai produzir muito mais massa, né? Muito mais folha, só que ele vai perder em nutriente. E nisso a gente vai ter que fazer uma suplementação maior, algum concentrado, algum produto aí. Verdade. O LPF aqui é um sistema que está proporcionando a oferta
de um alimento para tanto período seco como período seco inverno. De primeira você tem um pouco de investimento ali, mas que também depois o negócio deslancha assim, você vai ver o resultado ali, os seus ganhos na prática ali. Você vai ver que é um negócio bem vantajoso. Tá Então, certo? complementando um pouquinho, ele também oferece, tem a madeira, né? Que você, conforme as árvores que você usa, você pode aproveitar a floresta que você planta ali, você pode aproveitar a madeira para gerar sua renda também. Exatamente, é um complemento a mais. Você vai ter mais um lugar para você poder ganhar dinheiro, né? Isso. Bom, então vamos encerrando, Alessandro. Vamos encerrando. Já passamos um pouquinho, já estendemos um pouquinho do horário aí. E é isso, agradecer a atenção de todos os senhores, né? O Alessandro mais uma vez fazendo um excelente serviço, excelente trabalho aí. E um abraço a todos aí. E Muito obrigado. agradecer a professora Marcela por essa chance que ela está nos dando. Exatamente. É isso, então, um abraço a todos e até a próxima.